Fala, galera! Começando mais um Corintiano Pod aqui com vocês. Esse aqui hoje, bravo, tô sentindo a presença do cara aqui, a gente já tava trocando ideia. Conheço ele há muito tempo, me emociona. Tô feliz demais, muito feliz, é um ídolo. A nossa história a gente tem que agradecer muito a ele e a esses caras que passaram na época dele, vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco. Mas se inscreve no canal, deixa o like. Nosso trabalho continua, muito feliz, muito forte. E vamos que vamos. Aqui também, para apresentar comigo hoje, novamente, o Rodrigão. Obrigado pela sua presença, irmão. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Eu que agradeço. É uma honra, um prazer aqui participar desse momento especial para mim. Estar de frente. Estamos de frente aqui com o Pitbull da década de 90, velho. É verdade. Você tem noção? É verdade. Pitbull da década de 90 do Corinthians, meu. A referência de característica de jogador do Corinthians. Essa é a verdadeira referência. É verdade mesmo. E que bom que seria se a gente tivesse um Márcio hoje no nosso elenco. Aí, lindo. Bom, Aí você ficaria tranquilo lá com a... O Cássio ia ficar muito tranquilo. Se bem que tem um rapaz hoje lá que a gente vai falar dele daqui a pouco, que também é muito bom. Márcio Bittencourt aqui com a gente. Cara, obrigado pela sua presença. Putz, uma emoção, uma honra muito grande estar com um ídolo como você aqui, cara, conversando. Que obrigado. Isso, cara. O prazer é muito grande estar junto com vocês aqui, estar conversando sobre a vida da gente, né, cara? A gente vai ficando mais velho. Quando vocês falam em Corinthians, assim, a coisa começa a apertar um pouco. O coração já não tá como era antes, né? Então, aperta. Mas é muito bom falar sobre Corinthians, é muito bom falar sobre a vida, né? Eu devo muita coisa ao Corinthians e ainda tenho o prazer e a satisfação de estar lá dentro. Para mim é um prazer muito grande. Eu já tinha te prometido que eu viria. Verdade. E aí algumas coisas aí acabaram atrapalhando. Mas assim que deu, a gente está aqui com o maior prazer do mundo. Obrigado. Em estar com vocês aqui. Obrigado pela presença. Marcião, a gente estava até conversando antes, tá um assunto muito bom. Mas vamos desde o comecinho lá. Como que foi? Quando começou a bola na sua vida, o futebol? Como que... O futebol começou na minha vida em 77, 78. Eu venho de uma família muito simples de São José dos Campos. Meu pai foi atleta profissional. E nunca fez questão que a gente jogasse futebol. Ele queria que a gente entregasse o diploma do Senai, pelo menos, para ele. Inclusive, eu acabei fazendo o Senai, né? Tinha que fazer, para jogar bola, tinha que fazer isso. E aí eu comecei a jogar em São José, primeiro nos clubes, né, amadores da cidade, até chegar ao São José, né? Aí cheguei ao São José com 14 anos, mas aí comecei a evoluir e logo fui para a seleção paulista da categoria. Eu sempre jogava duas categorias, a minha idade e tinha que pular. Tanto é que quando o Corinthians me comprou, eu estava no profissional já. O Corinthians me comprou e foi até engraçado, porque eu tinha ido para uma seleção paulista. O treinador era o seu Cidinho do Palmeiras. A comissão técnica era o Marco Aurélio, do São Paulo. Você vê que comissão, né? Uhum. E seleção paulista, né? Era uma seleção paulista. Antigamente tinha torneio de seleção paulista. E eu era o jogador mais novo convocado pela seleção paulista. E acabei, depois desse torneio, desse campeonato, voltando para São José, mas aí o próprio São Paulo me segurou um mês lá. E aí o São José veio, acabou buscando. Fiquei no Morumbi um mês, treinando no São Paulo, escondido. E aí voltei a São José. E aí o Corinthians, nisso daí, na época do Adilson Monteiro,
com... O treinador era o... Quem que era o diretor, cara? Isso foi 86? Foi em 82. 82. 82, época da democracia corintiana. Sim. Verdade. Aí eu vim de 81 para 82, fui comprado, só que eu vim para a base, né? Eu fiz a base no Corinthians. Eu não vim direto pro profissional, eu fui para a base, fui pro terrão, aí voltei. Depois, quando chegou em 82 para 83, aí eu já estava mais treinando como profissional. Eu morei 6 anos dentro do Parque São Jorge. Caramba. 6 anos. São José. Então, Vim de São José. Pro Corinthians e Corinthians. Fiquei na base, morando lá. morando dentro do Parque São Jorge. Embaixo lá da Na quadra, Atrás do lá no ginásio. salão. Atrás do ginásio ali. No salão. Caramba. Fiquei Uns quartinhos. Na realidade, Até hoje tem os quartinhos lá. Tem. Meu quarto, o primeiro quarto meu foi o 3. Depois voltou pro 1, porque o 1 era do profissional. Então... E fiquei ali. Eu só saí dali, cara, porque o pessoal falou, não tem mais como, você tá ganhando como profissional, você tem que ir embora daqui, pô. Tem que abrir espaço para os outros. E aí foi minha vinda, né, ao Corinthians. E aí eu comecei minha carreira, que aí vocês sabem da minha carreira completa aí. Profissional, você foi em 86, você subiu... Eu subi, assim, na realidade, da minha geração, só subiu 2 jogadores. Caramba. 2 jogadores. Além do que tinha o Careca também, na minha geração. O Careca, ele jogava no profissional, voltava para a base. Tanto é que numa das viagens... o treinador, eu lembrei, era o Écio Páscoa. O Écio Páscoa, Écio famoso. Páscoa. Depois, muitos Écio anos, foi na Páscoa. Portuguesa. Quando eu estava na seleção, eu estava na Portuguesa. Foi, verdade, verdade. É. Foi o seu Écio Páscoa. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no clube, eu ia para a base, treinava na base, porém, de 81 a 82, quando o Leão chegou, Sim. todo dia de manhã nós tínhamos que acordar para ir cruzar a bola para ele, né? Porque ele era o primeiro a chegar, né? Ele era sempre o primeiro a chegar, o Leão. Sim. Então, ele chegava, a gente tinha que cruzar a bola. Ia eu e o Ailton, lateral esquerdo, cruzar a bola. Então, Bocão. Então, o que acontece? Quando subiu, o Careca era um jogador que já tinha jogado várias vezes no profissional. Quando eu subi, eu fiz assim, e no banco várias partidas, né? Contra o Goiás, quando o Zenon fez o gol de falta. Então, a gente era utilizado nos treinos para completar os treinos, mas tinha que jogar no juvenil, no júnior, praticamente, né? Uhum. E eu peguei uma geração muito boa de jogador. Careca, Betinho, e gozado, né? Você vê que não ficou tantos. O único que ficou dessa geração minha, o Ailton ficou 1 ano, 2 anos, depois também saiu. O único que ficou mesmo, que deu uma sequência assim, fui eu. Caramba. Isso Por incrível que pareça, né? Mesmo. Eu fiquei... o meu contrato com o Corinthians, eu tive que completar 10 anos de profissional. E todas as vezes que eu saí, eu fui emprestado. Eu nunca fui vendido. Eu sempre fui emprestado. Tanto é que quando eu fui pro Inter, saí das 2 vezes, voltei. Para a seleção, para onde eu ia emprestado, mas tinha que voltar. Uhum. Você entendeu? Então, o último contrato meu, se não me engano, foi praticamente quando eu encerrei minha carreira. Eu fiquei no Corinthians de 80... A minha estreia no Corinthians foi em 83, mas eu já tinha participado de um jogo, de outro. Legal. A gente foi num jogo que ia ter em Trindade e Tobago. Era pro Sócrates. Na realidade, o jogo foi vendido como Sócrates ia. O Sócrates era a estrela maior, né? Uhum. Ele, Leão, Zenon, Juninho, Mauro, Vladimir,
O Zé já tinha saído nessa época. E do outro lado era o Edson Valbrão. Era um timaço, né? João Paulo, Edu. Era um timaço. Serginho Sulapa. Então eu peguei uma geração lá de trás e vim embora, né? Eu com 25 anos... Quando a gente foi campeão em cima do Guarani, eu era o jogador mais velho do Corinthians. Não, ali tinha o Biro. Em 88, tá? Em 88. Tinha o Biro. Tinha o Biro. Em 90, eu era o cara mais velho de clube. Ah, sim. Tinha o Jacenir com 30 e poucos anos, um monte. Mas de clube era você. Mas de clube eu era o jogador mais velho de clube. O Ronaldo já também Não, teve... o Ronaldo era bem mais novo. Ronaldo, Marcelo, eram bem mais garotos. Eles vêm de uma geração abaixo da minha, né? Aí vem o Zag, Marcelo, Pinella, vem essa geração todinha, Marcos Roberto. Sim, Marcos Roberto. Quem mais? Aí depois vem uma outra geração, né? Dinei, Viola. Então eu peguei várias gerações no Corinthians. Então foi muito bacana, porque eu fiquei 16 anos no clube. Eu cumpri 10 anos de contrato, que mandava a lei, né? A lei mandava, você só podia sair do clube com 10 anos de contrato. E eu cumpri os 10 anos de contrato. É um jogo, pra mim, bastante assim, emblemático, marcante, porque foi o segundo jogo que eu fui na história da minha vida, assim, né? Comecei a ir, eu tinha 10 anos, né? Em 87, Corinthians 3, São Paulo 3. Puta, que jogo foi aquele, irmão? Jogão. Você tava nesse jogo, né? Tava. O Biro fez o segundo gol. Eu me lembro que o jogo foi 2-0, o São Paulo fez 2, o Corinthians fez 1 com o Edmar. Edmar. Depois o São Paulo fez 3-1. E aí o Biro fez o segundo. E quando tava 3-1, meu pai, bora. Foi um gol até, eu acho que... Assim, uma bola assim, sabe? Que ele encolheu, bateu nele, a bola entrou. O Biro tinha muito disso. Ele pegou de fora, essa bola ele pegou de fora. O Biro tinha umas coisas de fazer uns gols, cara. Você olhava assim e falava, Biro, como é que você fez? E gozado, né, cara? Você vê, o Biro sempre foi... Em primeiro, pra mim, sempre foi... A gente tinha referências, né? Eu, quando vim de São José, eu gostava muito do Corinthians. E... Meu pai era, depois de velho, que virou corintiano. Meu irmão era São Paulino, também virou corintiano. Tanto é que meu irmão viveu 13 anos no Japão. Caramba. Jogando futebol. Você jogou com o São Paulo? Nenê jogou. No São José, né? No São José. Em 89, ele tirou a gente da decisão contra o São Paulo. E disputou o título contra o São Paulo e foram vice-campeão paulista. Perdeu o Bragantino? Não, perdeu pro São Paulo. Pro São Paulo. Perdeu pro São Paulo. Eles tiraram a gente. Ah, tá, é verdade. Tiraram a gente. Então, você vê como é que é, né? Engraçada a vida da gente, né, cara? Umas coisas que acontecem. E você chegou a jogar contra ele? Cheguei. E como que é? Cheguei a jogar contra ele, Corinthians e São José, no... Parque Antártica. Seu pai vai lembrar. Parque Antártica. Parque Antártica. Eu joguei ele depois da placa. Eu dei uma dividida com ele, mas eu dei uma rasgada. Mais pegado ainda, então. Pô, deu uma rasgada nele que ele foi do lado de lá. Sabe quem me falou disso aí? O tio Wilson, né? Um grande amigo meu, tio Wilson, estava falando com ele, ele fez parte da equipe dos Irmãos Metralha. Ah, legal, de seguranças. Isso, Então, um grande abraço pro Wilson. Ele falou pra mim, ele falou, cara, o Márcio, ele era tão, assim, pegador. E essa característica é engraçado que, assim, ela é marcante no Corinthians. Se você pensar em volante no Corinthians, vem, pelo menos pra mim, né? E eu acho que pra todos os corintianos, né, Wagner? Vem os nomes na cabeça. O Márcio é uma referência muito forte pra mim. Porque é aquele cara pegador, destruidor de jogadas, né? E nesse jogo aí, os caras não perdoam nem o irmão. Ai, foi até engraçado o jogo. Depois a gente saiu abraçado. O goleiro... A gente saiu abraçado do campo. Pô, é legal pro caramba, porque você jogar com... E ele era muito habilidoso, né? Meu irmão teve no Corinthians. Que posição que ele jogava? Ele jogava de meia. De meia. O Nenê fez 3 jogos no Corinthians, fez 6 gols.
Caramba, e por que não deu continuidade? Porque ele não ficava longe da mamãe, assim. Ele era... Eu até brincava com ele. É um menininho da mamãe, tem que ficar do lado da mamãe. Pô, mas depois foi pro Japão. Mas ele voltou a São José. Ele veio, ficou um tempo no Corinthians. Seu Vicente até queria fazer o contrato com ele. João Paulo falava que ele ia ser o segundo Zenon, segundo camisa 10 do Corinthians. Ele era canhoto e calçava 35. Todo cara que calça 35 bate muito bem. Canhoto. É o João Paulo Papinha. Papinha, Zenon, conheceu ele. Porra. Os caras sempre ficavam maravilhados com ele. Quem que mais recente assim, quem que você acha que pode chegar mais próximo do seu estilo de jogo? Eu pensando aqui, o Ralf. Hoje é diferente. O Ralf, na realidade, o Ralf foi meu atleta, né? E quem indicou o Ralf pro Andrés fui eu. Que legal. Porque foi assim, eu tava no Noroeste e desclassificou. Até tem muito diretor que ficou bravo pra caramba. Nós tava lá. Rapaz... Mano era o técnico. O Mano Menezes era o técnico. E eu acabei ganhando o jogo. Teve um monte de diretor aí que ficou tão bravo comigo. Meus amigos pra caramba. Doutor Miguel ficou tão bravo comigo. Mané ficou tão bravo comigo, cara. Porque, pô, você é treinador, você tem que vibrar, cara. Mas não tem jeito. O mais legal de tudo isso... ganhar e perder faz parte do futebol. Você tem 3 só resultados. Não tem mais do que isso. E aí eu ganhei do Corinthians, tirei o Corinthians, os caras ficaram bravos. E eu. Não, e você não acredita a maneira que eu comemorei, porque eu comemorei assim, ó. Já não pra fazer assim, pra ninguém, mas assim. O Mané queria me matar, cara. Nós estávamos tudo lá. Mané queria. Os caras queriam me matar. Aí o Andrés foi lá. Eu me lembro muito bem, o Andrés foi lá e me deu um jogo de camisa do Corinthians pra distribuir pro pessoal. E aí a gente acabou tirando o Corinthians da decisão. E naquele ano a gente foi, eu acho que, ou campeão ou vice-campeão do interior. Sim. Porque eu tenho 2 títulos no interior, Copinha com Juventus, né? Sim, como treinador. Depois como treinador. É. E aí, cara, e aí foi... Quem? O Edno. O Edno. Tanto o Edno quanto o Otacílio Neto. O Tacílio Neto, canhoto também. Dois, né? Lembro? Edno, Otacílio Neto. E aí, num papo assim, eu, Andrés, a gente conversando, ele falou, e eu falei assim, você tá levando o cara errado, você tem que levar o... Porque os meus 2 volantes eram o Ralf e o Júlio, que depois veio... Só que o Júlio era mais velho. O Júlio jogou naquele time do Barueri. Sim. Então era o Ralf e o Júlio. E ainda no banco tinha o Alexandre, né? Que era um volante que foi de São Paulo. Sim, que foi de São Paulo. Que o Alexandre. Então, e aí depois de um tempo, ele veio pro Corinthians. Tanto é que aonde esse menino me vê, é uma satisfação tão grande você ver, né? Reconhecimento, né? Tem alguns meninos aí que é muito gostoso, cara. O que faz a gente trabalhar é isso, né, cara? Outro dia eu tava... Agora, há uns 15 dias atrás, eu tava almoçando no clube e o Wesley chegou por trás e me pegou assim. E eu não conseguia, porque eles são muito fortes, né? E eu não conseguia olhar. Ele falava, velhinho. Pô, menino, né? E a gente viu ele com 12 anos, 11 anos. Então, é uma satisfação muito grande, né, cara? Outro cara também que, assim, todas as vezes que a gente se encontra... O Elias, né? O Elias. Eu peguei o Elias, ele tinha sido mandado embora do Palmeiras, levei ele pro Juventus, nós fomos campeão da Copinha. E aí eu falei pro meu amigo que tinha um jogador bom lá, mas ele falou que não podia trazer pro Corinthians, aí ele foi pra Ponte, da Ponte ele veio pra cá. Putz, se tivesse vindo antes, ia ser Aí melhor. tava tranquilo. Mas é umas histórias legais, né, no futebol, que o futebol traz. Ele já era volante? Não, Não? eu pus ele... Porque eu lembro que... no Não, Palmeiras, acho que ele era... Ele fez atacante. toda a base no Palmeiras como atacante. Atacante. E aí um dia eu chamei ele. E o engraçado nisso tudo, porque eu tinha o O'Malley, que era filho do Jassa. Sim. Era o O'Malley, o Elias,
E tinha um menino do Santos comigo. Na frente era o Márcio, centroavante, e um outro menino do Corinthians que jogava pela beirada, Rony. É, eu acho que o Rony. Jogava pela beirada. E aí, cara, eu cheguei, eu precisava definir, não dava para levar todos, então tinha que definir. E aí o menino do Jaça foi para fazer os exames, e aí ele já tinha acontecido o acidente, e aí eu ia dispensar, ou um ou outro, ou eu fico com um ou eu fico com o outro. E aí no exame médico ele não passou, porque ele tinha uma bala alojada, e os caras ficaram com medo, os médicos, eu conversei muito, chamei o pai, falei, ó, é assim, assim, assim. E ele não quis, não é que ele não quis, era um risco, né? Sim. Era um risco. E aí acabou ficando Elias. E aí pegou um lugar que já era um cara que estava lá comigo já há um bom tempo, o Almir, que era o volante do Palmeiras, que era mais velho. E aí o Elias virou o jogador de futebol, foi embora, foi vendido. E aí é legal, você vê como é que é as coisas, né, cara? O futebol tem dessas coisas, né? Muito dinâmico. Passou bastante gente, então. Muita gente, muito. Que legal, cara. Muito jogador passaram na minha mão. E a gente teve o privilégio de, né, às vezes, se cruzar aí. Eu fui treinador comecei no Corinthians, né, em 2000 eu cheguei em 2003, aí fiquei com a primeira vez que eu cheguei no Corinthians, eu trabalhei com o professor Parreira. Chegou como auxiliar. Como né? auxiliar, como auxiliar. Fiquei fora um tempo, aí eu trabalhei com auxiliar. E depois o Geninho, e assim por diante, todos os treinadores, Vanderlei, todos os treinadores. Até assumir em 2005, quando saiu o Passarella, né? Foi uma grande justiça com você. Não, ali. Foi. Ali foi, Eu Marcelo. Até a Fiel tava do seu lado. Cara, eu vou te falar, eu sou muito... Eu não sei se vocês chegaram a ver uma matéria que fizeram comigo aí. Eu não sei... Eu acho que até essa matéria ia para fora, eu acho que nem passou. E quando fala, assim, desse momento, é um momento que... É lógico que eu queria ser campeão. Agora, E seria. o prazer, cara, o prazer de ser campeão, pô, em todos os lugares que eu fui, que eu ando... em 2005 campeão é você. 2005, o reconhecimento do torcedor vale mais do que qualquer dinheiro no mundo, gente. Sim. Tem coisa que... Às vezes falo muito, às vezes assim... Tem coisa que não é o dinheiro que pague. A satisfação de poder estar com aqueles atletas, de ter sido um atleta e de aprender, cara. Puta, aquele time, você não imagina aquele time, como eu aprendi, cara. É um absurdo aquele time, meu. Aquele time, Aquele time eu sentava às vezes com... Que eram meninos, eu já era mais velho. Carlitos, Mascherano, tem um carinho por esses meninos, que é coisa de louco. O próprio Roger. Nilmar, Roger. Nossa, Carlos Alberto. Roger, até hoje, o Carlos Alberto me encontra, o Roger me encontra. O Roger, a maioria dos programas dele, ele fala comigo. Você entendeu? Então, até hoje, é aquele carinho, aquele respeito, né? Por quê? Porque era um time que precisava falar a verdade. Ó, você vai jogar porque você tá bem. Você não vai jogar porque você não tá bem. Então, era simples resolver o problema. E a gente conseguiu e foi uma virada, né? Sim. Muito legal, Porque né? foi primeiro o Tite, né? Eu peguei o Tite primeiro. Tite. Aí ele caiu, aí viu o Passarella. Eu assumi, eu acho que no Paulista, né? Assumi, acho que no Paulista. Assumi no Paulista. Contra União São João, nós metemos 5 no União São João lá em Mogi. No Paulista você assumiu? Hoje que foi no Paulista que eu assumi porque o Tite saiu. Porque eu trabalhei com o Tite. Também. Tite da caiu primeira logo depois na primeira vez. Perdeu pro São Paulo. Foi no Morumbi. Que foi aquele negócio do pênalti. Foi. Acho que o Kia queria Foi, que o Neves batesse, ele colocou o Coelho, pelo azar do Coelho e do Tite também. E errou.
perdeu. Mas Mas era ele que treinava, né? Pelo que falava. Né? O Coelho era batedor, não? Era batedor. batia falta. Era batedor. Não, e batia bem na bola. Batia. Que ele era batedor de falta. Batia bem na bola. Até fez, em 2005, fez um gol contra Ele... a Ponte Preta. 2005, ele fez vários gols. Fez um Acho gol que de não falta. foi um só, não. Foi vários. Coelho? Foi vários gols. Ele... E aí, por eu ter trabalhado ali, então você sempre tava... Mas aquele... O que eu penso, né? Até esse termo que você usou é o que é o meu sentimento, né? Porque você entregou. Aquele time era um baita de um time. Que não tava jogando nada. Entregou em... Se eu não me engano... Não, em primeiro. Em primeiro colocado. Primeiro com 14, 13 pontos na frente do segundo do Santos. É que o Daniel Passarella não conseguia fazer. Aí veio... Era claro. Aí quer dizer, veio o Desculpa, Antônio... eu sei que você tava, mas... Sabe assim, você sabe o que eu acho assim, ó, depois analisando as coisas, eu brinco muito com seu pai, eu sempre falo, a gente, numa hora, o que você fez dá certo, e depois de um tempo, se você fizer a mesma coisa, não dá certo. Futebol, ele é muito dinâmico. O que um faz... às vezes não encaixa em outro time. Não tem jeito, gente. Mas você vê, olha que interessante. A gente tinha ali o Passarella, que não era brasileiro. Né? E o Sabella. E tem um tempo de adaptação ali. O Sabella, que era o auxiliar e que foi vice-campeão do mundo. Exato. Como treinador. Mas, que era um cara fantástico. Para você pegar um time daquele, não precisa só conhecer futebol. Tem que saber lidar ali nos bastidores do vestiário. Mas assim, o grande problema de tudo era esse, administrar uma equipe com vários... galácticos, né? Falavam galácticos, né? As estrelas, na realidade. O Roger, Casalberto, e os meninos. Sim. Né? Porque aí tinha Marquinho, Rosinei, Jô, quem mais? Bobô. O próprio Coelho. Coelho. Betão. Aquele outro menino zagueiro também, que depois foi embora para Portugal. Então, eram vários garotos que você tinha que saber administrar junto com os argentinos. Com os três... A briga com os Marquinhos, você tava? Tava. Era você técnico? Não era eu ainda. Não, era o Passarella. Era o Passarella. Era o Passarella. Mas ali teve várias brigas, não foram uma só, não. Que vocês sabem é uma. Ali teve Casalberto com preparador físico. Exato. Ali era para diminuir. Mas E você conseguiu, né? Isso, por isso que eu tô falando que aí o Márcio, ele tem essa característica, né? E é uma característica do volante ali, né? De fazer essa integração, né? E o Antônio Lopes, com todo respeito, claro. Antônio Lopes foi meu treinador no Inter, caramba, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil. Eu era capitão do time dele. Você entendeu? Então, a gente tinha uma amizade muito grande. Tinha uma amizade muito grande. Não que... E na época o Andrés ainda queria que eu ficasse... o Andrés não queria que eu saísse como treinador. E eu achava que... A gente acha que a gente tá pronto, né? E aí você sai tomando pancada, né, cara? Aí vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, isso e aquilo. Isso aí o Andrés estava muito certo. Aí depois de um tempo eu voltei, né? Aí também você começa a rodar como treinador, aí não recebe num lugar. Eu tenho tantos clubes que eu tive que entrar na justiça para poder receber. Fora os que eu tirava o dinheiro do bolso e ainda ajudava a pagar as coisas. E hoje você se vê ainda fazendo esse trabalho de técnico, de treinador? Não. Novamente, não? Não. Eu gosto assim. Eu gosto de fazer uma função, acho que pouca gente faz. Essa integração. Os garotos nessa passagem profissional. Essa integração eu acho muito interessante. Porque você... É o momento mais difícil do atleta. Principalmente hoje. Porque como você vai pegar um atleta hoje que ganha R$6.000 e passa a ganhar 350? Mas então, isso já no primeiro contrato, isso já... O problema não é esse. O problema é que hoje, se você... Por exemplo, se o meu presidente, o Duílio, não pagar...
Ele perde. Certo. Ele tem que aumentar a multa rescisória. O problema não é ele, não é o meu presidente. Não é o presidente do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, não é. O problema é o sistema. Perfeito. O problema, o que é? É a lei. E se você não pagar? O porquê que o Palmeiras teve que vender o Hendrick? Porque ou ele aumenta a multa rescisória ou ele perde. E para aumentar a multa tem que pagar. Você mais tem que salário. pagar. Você tem que pagar. Pedrinho. Pedrinho está conosco até hoje. Por quê? Não tem idade para ir embora. O Hendrick está no Palmeiras porque não tem idade para ir embora. São da mesma geração. E como que vocês fazem, então? Você... menino desse. Esse trabalho na cabeça dele, porque eu imagino... Meu... Eu com 35 já ia ser difícil para mim. Imagina com o menino aí. Cara, hoje em dia, esses garotos, é assim, eles têm uma estrutura... Alguns têm uma estrutura muito boa. Por exemplo, vamos falar assim, Moscado. Ótimo, Ou craque. Breno. Nossa. Moscado é um menino, assim, fantástico, de boa família. Não vou nem falar do Moscado, vou falar do Maná, vai. Vamos desviar o foco. Tá legal. Maná tem uma boa família, tem um bom empresário, o pai tem uma condição boa. Então, isso tudo ajuda, você entendeu? Porém, uma coisa é a gente escutar do pai. Eu também fui pai, eu também virei avô. Uma coisa é você escutar do pai, outra coisa é você escutar de um cara que vivenciou lá e viveu, né? Sim. E por você estar junto e brincar muito, eu sou um cara que, eu chegava na base, hoje não chego mais. Hoje eu tô aqui no Parque São Jorge, mas eu chegava na base, enchi o saco de todo mundo, os moleques, sabe? Ô, seu feioso, se você não ganhar dinheiro, se você não jogar, você não vai ganhar dinheiro, não vai casar com mulher bonita, hein? Vai casar com feio. Então, isso tudo traz esses meninos pra gente, sabe? Você conhece com 12, quando chega a 16, 17, já estão quase no topo da carreira. Isso é muito legal, né, cara? Isso é muito gostoso. Porém, é um trabalho árduo, porque algumas peças você perde no meio do caminho, né? Sim. Que você fala assim, tem uma condição fantástica, mas não quer. Aí fica difícil. Você entendeu? E é nisso daí que eu gosto de trabalhar. Para que a gente não perca tempo investindo. Se gasta muito dinheiro na base. A base é uma coisa muito cara, gente. A base é muito caro. Assim, a gente estava falando, né, nos bastidores, esse trabalho de formação do ser humano, do homem, É difícil. é um negócio extraordinário. Porque um menino, o Márcio sabe muito mais do que eu. O Márcio abriu as portas quando eu fazia o trabalho lá na seleção. Foi ele que, né, juntamente com a diretoria, claro, mas ele... foi umas 2, 3, 5 vezes lá assistir o treino da molecada. E a experiência que eu tenho, Márcio, e a gente conversava bastante lá, né, sobre isso, às vezes o menino, ele vem... Às vezes não, muitas vezes, né? Essa situação que ele está se referindo, eu peguei também. Mas tem atleta que ele vem com uma carga de responsabilidade muito grande. Muito grande. O pai não trabalha, a mãe não trabalha, né? Tem situações. E aí, você imagina, o pai, ele está depositando toda a confiança no menino, porque ele acha que o menino vai ser jogador de futebol, ele está acreditando nisso. E aí o menino, ele quando ele passa para um outro patamar, né? E ganhar a sua grana, além de toda essa carga de responsabilidade que ele tem que na cabeça dele retribuir ali. Ele é o Passa a pai ser de família. responsável financeiro pela Ele é o família. pai, ele é o pai de família e não virou homem ainda. E você dá esse suporte, Pesado, por todo hein, esse conhecimento que você tem, tudo, mas o clube É um clube dá esse também dá. suporte. Lógico, psicólogo. Nós temos 2 psicólogos. Tem um acompanhamento. Tem. Os pequenos têm. Tem uma menina fantástica que trabalha com a gente. Eu brinco muito, né? A Rebeca, ela é mãe dos meninos, né? É porque ela cuida da parte de escola. Escola é o pior, né? Porque tem que ir lá cobrar. Vem aqui. Você não foi, você faltou.
é uma mãe. Ó, a nota baixa, como é que faz? Isso, aquilo. Então, tem uma estrutura, o Corinthians tem uma estrutura montada disso, né? Eu brinco muito com a Rebeca, que a Rebeca é a mãe dos meninos, né? Que ela que vai na escola, ela que pega no pé dos moleques, ó, tirou nota, por que você não foi na escola? Então, o Corinthians dá essa estrutura toda, né? E de alimentação, de tudo. Hoje o menino chega pra gente com praticamente... Eu brinco muito assim. Na nossa época lá, a minha intenção, assim, o que passa pela minha cabeça. O atleta, 11 anos, 10 anos, ele vai ter que brincar. Hoje não vai pra rua mais, tem que ir pra um clube de futebol. Na minha época, nós brincávamos na rua. Sim. Então, era diferente. Vai para um clube de futebol. Até os 10 anos, 12 anos, legal, salão. Até os 11, vai. Deixa os pequenininhos brincar, porque eu acho lindo aquilo. Aqueles pequenininhos, fraldinha. Antigamente era fraldinha, hoje não sei nem o nome. E se tiver errado aí... Chupetinha, né? Chupetinha. E se eu tiver errado, o pessoal lá do salão não me... Não mete pedra não, hein? Sério? Não mete pedra não. Então, eu acho até bacana, sabe? Acaba o jogo, aí joga um monte de bala, ele se diverte. É mó, sabe? Não pode tirar isso. Não, isso tem que ter, você tem que existir. Porém, é uma fase da vida deles que eles vão... Isso é legal pra caramba. Porém, quando chega... A nossa intenção, o que era? Era agregar tudo. Nós somos todos Corinthians. Era agregar. Salão, Cifac, todo mundo, a base. Mas... quem sabe um dia. Porque eu acho o seguinte, assim... Minha concepção, não... Estou falando eu, Márcio Bittencourt, pela vivência que a gente tem e pelo que eu tenho visto, no geral. Você pega hoje um menino o Pedrinho, o Maná, essa geração do Biro. Pô, eu tive que levar eles para disputar campeonato na quadra do salão. Você lembra? Sim. Na quadra do salão, esperar acabar, pôr eles dentro de um ônibus pra gente disputar uma final contra o Batatais. Isso aí. Só que não eram os pais. A responsabilidade era nossa. Então eu tive que levar eles, levar, disputar, voltar, ganhamos lá, voltar para disputar o Campeonato Paulista. Uhum. Então, é o seguinte, cara. Nós tivemos o Piton foi uma das coisas que eu mais aprendi no futebol. Porque o Piton, ele era um belo jogador de salão e ele foi convocado até os 17 anos pro brasileiro. E ninguém sabia disso. E ele jogando campo. Chegou uma hora que, na cabeça dele, ele falava assim, eu vou jogar o brasileiro ou eu vou jogar o campo. Uhum. Chegou uma hora que nós falamos, tem que definir. Ou você quer uma coisa ou você quer outra. Mas ele era convocado, você lembra disso? Ele era convocado. Por quê? Ele era tão bom na função que ele fazia na seleção brasileira. E o que acontece? Hoje há uma integração muito grande com o salão. Porém, o salão é legal, é importante? Importante. Pô, hoje nós temos... Tudo bem que a bola mudou, na minha época a bola era pesada, agora é quase tudo igual. Mas o que eu vejo, assim, eu, Márcio Bittencourt, o atleta de alto rendimento, eu me machuquei os 2 joelhos quase no final da minha carreira. Pô, eu vejo menino hoje com 13 anos, 14 anos fazendo uma operação, cara. Não dá, cara, pra você levar isso. Você hoje tem que tratar esses meninos como uma joia. Você não pode. O esforço, tudo bem. Um esporte é um esporte. Campo é uma coisa, salão é outra. Eu penso assim. Uhum. O futebol de campo é um. Eu joguei salão na minha vida. Joguei salão, fui campeão num monte de coisa, mas quando era garoto. Depois se definiu futebol, 13, 14. Eu vim machucar o joelho com
27, 20, quase no final da minha carreira. Não, mas naquela época, hein? Quase no final da minha carreira. Eu me lembro que o último joelho que eu me machuquei, eu me recuperei, voltei. Eu joguei no 96 pro Inter. 96. Inclusive tava o Gamarra, Goicoechea. Era uma geração. Márcio não chutou bola com ninguém. Não, era uma geração assim. Era uma geração assim fantástica. Uma geração fantástica do Internacional. Cara. Tanto é que aquele time todo foi vendido, legal, né? Cara. E aí o que acontece, cara? O presidente do Inter, porque da primeira vez, quando eu voltei, foi quando eu fiz o gol contra o Corinthians, no Pacaembu. Isso aí. Que eu podia chutar 20 bolas naquela. Isso aí você podia ter chutado lá no cemitério. Não, o Ronaldo falou. Meu compadre falou. Que golaço, hein? Meu compadre falou, você viveu a vida inteira do meu lado e não fez um gol. Aí você vai do outro lado e me acerta um chute, aonde eu não conseguia nem chegar. Aí eu falei... Aí eu... Hã? 4x0. Foi 4x0 pro Inter. 4x0 pro Inter. Merda, mano. E aí, depois a gente encontrei o compadre, e o compadre falou, pô, você, a favor, você não fez nenhum. Contra, você fez, contra, e ainda justo em mim. E que golaço, hein? Aí, golaço, e foi engraçado. Pegou de fora da área. Pá. E foi engraçado, cara, porque se eu chutasse 10 bolas daquela, ia lá na saída do Pacaembu. E essa, pô, ela foi... O Marcelo tirou de cabeça, cara. Sabe quando a bola quica, você bate? Meu, eu peguei assim, ó, bem na veia, ela foi saindo. Eu tava nesse jogo aí. Eu não sabia nem comemorar gol, né? Eu lembro que, assim, naquela época, você estava emprestado pro Inter. Tava emprestado. E eu tive que voltar. E se fosse hoje, ele já não jogaria. E naquela época ele jogou. Não ia poder jogar contra. Né? Você não sabe da maior. É que dá até medo falar nisso. Mas agora já passou mesmo, né? Agora já passou. O seu Vicente também já morreu. Não, o Adilcim tá vivo. O Adilcim ainda não é... Os caras esqueceram de fazer o documento. Isso. Que eu não podia jogar contra o Corinthians. E aí o presidente do Inter, muito malandro, Pedro Paulo Zacchi, falou assim, vai jogar, cara. Não tem documento nenhum. E você? Vai jogar, cara. Pô, eu falei, tem que jogar, caramba. Não tem... Profissional, Não né? tem, ele me pagou, não tem como. Tanto é que, foi até engraçado, porque da segunda vez que eu tive, em 96, eu me machuquei antes, e voltei pro Inter. Quando acabou o ano no Internacional, em 96, eu chamei o presidente, falei, encerrei. Rapaz, esse presidente, você não acredita. Ele fez um escarcéu comigo. Cara, ele falou assim, agora você quer voltar de novo pro Corinthians, né? Você vai me enganar de novo? Eu falei, não, encerrei a carreira, não vou mais jogar bola. Tá, é sacrifício, né, cara? Você, para ser jogador... Assim, eu sempre fui um jogador muito... Eu me cobrava muito, cara. Pra mim, aquilo ali era um prato de comida. Você sabe o que o... Entrar em campo era um prato de comida. Então, o meu maior medo era estar jogando, achando que tá jogando, não tá jogando nada, né? Esse era o meu maior medo. Você sabe que o rapaz que estava comentando agora há pouco, o Wilson, ele relatou algumas coisas comigo, meu amigo, né? E ele estava falando, pô, o Márcio... Tem umas curiosidades. O Márcio, ele jogava com uma tensão muito forte. E treinava com uma carga de tensão muito forte. Muito, muito. E ele falava que acabava o treino, hein? Os caras iam fazer massagem no Márcio lá e me relatou situações que... Dedo sangrando, unha do dedo sangrando. Sério, muito sério. Eu jogava com tarraxa de alumínio. A decisão... Agora pode falar? Posso falar, Wagner? Pode falar. A decisão de 90, cara. O seu Miranda ainda tá vivo. O seu Miranda passou as tarraxas. O roupeiro, né? É, passou as tarraxas no esmeril. Rapaz. Era uma pegada, cara. Cada dividida... Caramba. Aquele jogo precisava, né? Não tinha. Aquele jogo precisava. Mas assim, o Corinthians... eu, quando vim de São José,
Eu vi o Paulinho jogando, eu vi o Russo. O Paulinho eu tive convívio com ele. Aí depois o Biro, uns caras assim, Dunga, né? Aí contrataram o Mano, aí contrataram aquele menino que perdeu a vista, o Catanossi. E aí era numa, sabe, quase todos eles e aí você vai se identificando com a torcida, com isso, com aquilo. O seu Vicente não me vendia, não era por causa do clube, é por causa da torcida. Jogador que saía sangrando, jogador que chegava o rei. E outra coisa, eu era muito sério. Eu aprendi a sorrir, a viver melhor depois que eu parei de futebol. Porque até comentei com o Rodrigo, o Márcio tem uma cara de bravo. Eu era muito bravo. Seu pai lembra. Mas tem um detalhe. Eu era muito sério. Eu vestia a camisa, minha mulher que fala. Minha mulher fala assim, nossa, você se transformava. Você é outra pessoa. Se transformava. Vestia a camisa, se transforma. Mas tem um detalhe, hein? Tem um detalhe curioso. Que nas alamedas do Parque São Jorge, pós-jogo, Pacaembu, o Márcio, ele saía no meio da torcida, sem o menor problema. Saía mesmo. Porque no Parque São Jorge, cara, é um cara que andava de cabeça erguida. E eu era molequinho, eu lembro quando eu assisti os treinos no Parque São Jorge, eu ia assistir lá os treinos, né? Eu não era muito de pedir autógrafo, eu nunca gostei muito de pedir autógrafo, mas o Márcio e alguns jogadores, né, da época do Márcio, né? O Márcio era, para mim, né, os relatos que a gente geração, ouve, né? Era diferente. Era diferente, né? Olhava para a criança de uma forma diferente. Encarava o torcedor de uma forma diferente. Ele, o Biro. Biro tinha uma sala. E era gostoso o Parque São Jorge, sabe por quê? Porque você se sentia em casa. O Parque São Jorge, na minha época, quando a gente treinava lá, eu era office boy de luxo do Magrão. O Magrão falava, ô Caipira, vem aqui, vai lá buscar não sei o quê, vai pegar não sei o quê, vai não sei o quê. Eu era office boy desse cara. E com o maior prazer. Ser office boy do Sócrates, Casa, Zenon, todo mundo, pô. Eu colecionava figurinha dos caras, meu. Ouvi os caras na televisão. Aí depois você tá sentado do lado. Eu me lembro que a primeira vez para mim trocar de roupa, eu demorei um tempão, esperei todos eles saírem. Pra mim trocar de roupa. Isso é engraçado porque devem ter passado por essa situação quando você também estava lá no seu auge, não? Com certeza. Campeão brasileiro, a molecada devia te olhar dessa mesma forma. Tem coisas assim que a gente guarda. O Diney. O Diney, quando ganhou o primeiro bicho, eu me lembro na época, o seu pai vai lembrar, eu tinha um Escort branco, lembra, Wagner? Tinha um Escort branco, que era o carro do momento, né? Um Escort branco, né? Ele fez eu ir no supermercado e ele comprou tudo de bicho em bolacha e doce. Porque ele tinha vontade de comer e não tinha dinheiro para comer. Então, o que ele fez? Diney comprou... Pergunta vocês para ele. Ele comprou o meu Escort inteiro de bolacha. E aí eu tive que levar ele de volta, entregar tudo e ele distribuiu para a família dele inteira. Que legal. Comprou tudo em bolacha, cara. Então é umas coisas assim que a gente passa, cara. Né? Pô, legal pra caramba, sabe? Gostosa. Eu me sinto assim. O Corinthians me ensinou a ser o que eu sou, ensinou a ser gente. Porque eu acho que se eu ficasse lá em São José, o que eu seria? Um funcionário da Embraer, da GM, para jogar bola? Estudar eu não gostava muito mesmo. Eu vim estudar depois de velho. Meus irmãos são formados. Nenê é agrônomo, a Nídia trabalha só em UTI de pré-natal. Então, eu não tive o tempo para estudar. E vim estudar depois de velho. Eu ia na faculdade ali fazer os cursos, aí só ficava eu, professor, na sexta-feira. Os caras tudo saíam para tomar cerveja, eu falava, professor. O professor me pegava e nós ficávamos trocando ideia. Era mó legal, né? Você entendeu? Então,
Pô, são coisas na vida da gente E o Corinthians trouxe muita coisa na minha vida. O Corinthians foi muito importante para a minha formação de atleta, de homem, de pai, de avô e aí por diante. Mas e o contrário, Márcio? Você e aquela rapaziada toda de novo. Nós somos amigos até hoje. Então, vocês têm noção da importância daquilo pro Corinthians também? Porque para mim... Outro dia a gente estava comentando sobre isso. Os títulos mais importantes do clube, para mim. 88, 90. Não, e eu tinha sido campeão também junto, porque eu estava no grupo, né? Em 83, né? Em 83, 82, 83. Não, é que pra... eu sei que se você for pegar os títulos, e o meu contrato só venceu em 95. Você vê quantos títulos, até machucado. 95 foi Copa do Brasil. Não, por incrível que pareça, até machucado, eu fui campeão. Eu tive o privilégio, inclusive eu tenho até uma foto legal. Outro dia apareceu, não sei em que lugar. Eu correndo do lado do Zé Elias. Porque o Zé era cria. Nossa. Você entendeu? E o Zé também chegava junto. Chegava o rei. E esse lance da característica de jogar com raça, ela é presente no título de 88 e de 90. Muito. Porque 88 o Guarani tinha um... Você é louco. O time do Guarani era a seleção brasileira. Absurdo. O time do Guarani era a seleção brasileira. Você entendeu? Boiadeiro. Não, Boiadeiro, Neto, Tozinho. O centroavante, o João Paulo. O João Paulo à esquerda. Barbieri. O do Palmeiras, o volante centroavante lá, o... Que batia pênalti. O Evair, o Careca. Caraca, meu, era um time... Não, e o... Paulo Isidoro, cara. Paulo Isidoro foi eleito o melhor do ano. Cara. Sérgio Nélio, goleiro. Não, Wagner, o Vagnão, né? E o Ricardo Rocha. E o Corinthians tinha vendido o Edmar. Tinha vendido o Edmar centroavante. O Everton machucou. O Everton tomou aquela pancada, ficou de fora do último jogo. Do segundo, né? Era o Jair Pereira. Jair Pereira. Jair Pereira trouxe o zagueiro lá, o que era do Fluminense, o grandão lá. Adilson. Não. Denilson Marcelo, Dida, Bobrão. Edson Bobrão, eu, Biro. Paulinho Carioca, né? Não. Jogou o João. João Paulo. João Paulo no meio, o Paulinho Carioca na esquerda. Isso. E o Viola. E do outro lado o Gaúcho, né? Que veio também. Paulinho Gaúcho. No primeiro jogo acho que o Everton tava, né? Tava. No gol do Neto de bicicleta desse tamanho. Né? Que gol. Esse gol... Caralho, que gol. Que gol. E foi... Ele meteu com a direita, salvo engano, né? Foi. Com a direita, né? Foi. Depois o Edson empatou. Bobrão e o Biro, né? Os dois entraram ali. Né? Foi o Biro. O Biro sempre tava... porque o João Paulo cobrou escanteio, o Sérgio Neri rebateu e caiu no pé do Edson. Ele deu uma sting lá. Mas é umas coisas, né, que você vê legal, né, cara? E representou o quê? Um título, porque o segundo jogo empatou 0-0, foi pra prorrogação e o Corinthians fez o gol no finalzinho do jogo. Eu não lembro que... Foi no final. No final, quase não apagado das luzes. Uma roubada de bola, salvo engano, do Marcelo no meio ali, passou pro Wilson Mano. O Mano bateu. Bateu tudo torto. E o Viola entrou de carrinho. O Sérgio Neri ia na bola aqui. A bola entrou ali. Isso. Meu pai até aparece comemorando o gol aí. Lembra, pai? Acho que quando a câmera vai mostrar. Mas se você pegar assim, por exemplo, lá. ver como é que é as coisas, né? A vida da gente é... Se você pegar do tempo que eu cheguei no clube ao tempo que terminou meu contrato, tem um título que eu nem joguei, que eu fiquei machucado. Porque eu coloco 3 títulos. Todo título é muito importante, claro. Todo título. Mas tem 3 que são muito importantes, que é o Paulista 77. Esse é importante. O Brasileiro 90 e o Mundial 2012. Cara, nós sofria quando nós não ganhamos. Então. A gente sofria, meu. Eu cheguei a sair de Camburão, cara, do Pacaembu. Que a torcida pressionou. Pressionava pra caramba, meu. Pressionava pra caramba. 23 anos, na fila, não sei o quê, BBB. Os caras ficaram bravos.
A gente perdeu um jogo no Pacaembu. Eu acho que seu pai estava com a gente. Contra o Atlético Mineiro. Tava junto. Cara, o jogo acabou 6 horas. Sabe que hora a gente saiu do Pacaembu? 00:30. Nossa. E os caras querendo bater na gente. Os caras querendo bater. E juntou todo mundo. Não sai ninguém. E isso em 90? Não, antes, em 86, se não me engano. Era uma época... É uma época que tinha que ganhar Paulista. Não era preocupado em ganhar brasileiro, era Paulista. O Corinthians era um time que tinha que chegar no Paulista. Saiu de Camburão. Foi? E a gente não tinha passaporte, né? Aquelas brincadeiras, O seu aquelas zoeiras, Vicente, né? As zoeiras que faziam. Agora eu vou comentar uma coisa aqui que poucos de vocês sabem. Seu pai deve saber porque já vivia na diretoria. O seu Vicente falava o seguinte: eita, vai gastar dinheiro para ficar jogando Libertadores. Para que vai para lá jogar lá no Uruguai? Vai gastar um monte de dinheiro. Hotel, isso, aquilo. Ele reclamava. E não fazia questão nenhuma, cara. Nenhuma de Libertadores. Também a Libertadores, você ia lá pra apanhar, né, velho? Era complicadíssimo. Cê é né? louco. Você não bateu. Jogar contra... Aí eu baixava o pau, né, cara? Pra mim era lindo, né? Ficava igual, né? Cara, mas ó, teve um jogo contra o Nacional, foi até o Nacional lá em... naquele estádio, mano, né? Maravilhoso, né? Porque é antigo, mas muito bonito, né? No Uruguai. Uma vez foi contra o Peñarol, na outra vez foi contra o Nacional. E aí o Mirandinha, cara, jogando pra gente. Mirandinha, que foi do São Paulo. Não o Que corria. de centroavante mesmo, centroavante. O de centroavante. Fez um gol, cara. E o jogo passando. E a gente aqui, ó, como é que é? Acabou? 45, 50. Aí, pô, eu cheguei na arbitragem, eu falei, pô, professor, o senhor tem que acabar o jogo, hein? Só acaba quando empata. O quê? Vai acabar o jogo nunca. Pô, cara, e bola pra lá, e bola pra cá. Ronaldo pegava lá atrás e ia pra frente e voltava. A hora que empatou, acabou o jogo. Ai, cara. Então aconteceu mesmo que Apatou, acabou o jogo, cara. Puta, engraçado demais. E tinha uma época, né? Eu não lembro quando que foi que parou, Você tá que você devolvia a bola pro goleiro. Você podia devolver a bola pro goleiro. Pegava com a mão, E você ficava naquela linha. Toca aqui, você levantava, dava pra ele, o goleiro pegava. Caía no chão, pô. E o Ronaldo, ele caía e... Caía e rolava. Ele rolava. Agora, eu nunca tomei tanta moedada na cara quando a gente foi jogar lá na Bomboneira, cara. Nossa Senhora, como era difícil jogar lá. Não é o que é hoje. Hoje é... Eles atacavam moeda? Tacavam moeda. Nos escanteios, que as moedas batiam na trave e dizia tim, tim, tim. Já pensou aqui na sua cabeça? Tum, 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 tum. Ronaldo ficava louco, rapaz. Mas são coisas que a gente passa na vida, né? Mó barato, né, cara? Mó barato. Só aprendizagem, né? E 90 também, né? 90 foi um título, assim, que... Pra mim, assim, foi... Cara, eu tava no O time do São Paulo jogo. era muito bom. É muito bom. Muito bom. O time do São Paulo. Tecnicamente, muito superior. Muito. Então, o Corinthians ganhou na raça mesmo, na vontade. Não, e ganhou a mesmo. primeira e ganhou a segunda. Ganhou a primeira e a segunda. Nós só dá pra empatamos com o Bahia, que também era um timão. Timaço. Bahia tinha um timão, cara. Bahia tinha um timão. Luiz Henrique, aquele menino volante grandão, cara. Pô, o time do Bahia era um belo time. Wagner. O Wagner chegou a jogar Em lá. 90 o time não caminhava bem, né? Não tava... Qual que foi a chave? O time de 90, cara, era assim. Porque, na realidade, antes do Nelsinho chegar, eu acho que era o Baza. Eu acho que era o Basílio que ficou nesse meio tempo. Saiu um treinador. Jair, né? Saiu, acho Jair que... Pereira? Não, Jair Pereira de 88. Saiu o Jair e aí veio... Aí ficou o Basílio e depois veio o Nelsinho. O Nelsinho chegou, cara, a gente tinha perdido. Você entendeu? E aí, o que aconteceu? O nosso time era um time de... Pra você ver, eu era quase o cara mais velho, de clube. De clube. E, ao mesmo tempo, era jovem, novo.
E aí veio Dida, veio isso e aquilo, o Ronaldo, eu, o Marcelo. Na realidade, nós éramos o Giba, né? Falecido Giba. Na realidade, nós éramos a espinha dorsal, né, cara? Sim. Era Ronaldo, Marcelo, eu e o Neto. E o Neto, né? Fabinho de um lado ajudando, o Ezequiel É. ajudando, Mano. Era um time de guerreiro mesmo, era um time que... Mauro também estava em 90, né? Mauro Van Basten. Mauro Van Basten. Então, era um time assim, a gente sabia das nossas limitações, não era um time maravilhoso. Era um time que, às vezes, jogava... sofria para jogar e ganhava de 1-0. Entendeu? Era um time que, pô, sabia das limitações, nós tínhamos que correr pro cara, o cara batia. Da onde o cara chutava, o cara enfiava lá dentro. E a gente tinha que correr para ele, porque, na realidade, ele não era um atleta. Sim. E ele sabia disso. Sim. Pô, a gente... Meu, quanto eu não tive que treinar com ele. Pegava ele na mão, vamos lá. Vamos, Neto, vai, ajuda a gente aí. Pá, pá. Tanto é que vê o carinho, o respeito que a gente tem. Todos esse pessoal de 90, a não ser o Giba, que já faleceu, já foi embora, e o Jairo também era um volante que tinha vindo do Criciúma, também acabou falecendo. Mas o resto do pessoal é muito unido. Nós somos muito unidos. É de ver, de abraçar, de brincar, de encher o saco um com o outro, você entendeu? Então é muito unido. Ficou muito marcado. Ficou muito marcado. Até porque nós somos assim, até a classificação. Nós vamos capengando. Sim. Sabe? Vai, não vai, pô, vai. Precisa, não precisa. Pô, aí depois, cara. Eu acho que depois, se você parar e analisar, time por time de todos, nós éramos os piores. Mesmo do Atlético Mineiro. Era um timão, o time do Atlético. Era o Carlos no gol. Carlos veio depois... Não, o Carlos foi pro... Não, foi pro Atlético. Era o Carlos, era um time fantástico, meu. Marquinho, meia. Gerson. Centroavante, falecido Gerson. Pô, era um time bom pra caramba. Era um time bom pra caramba. Gilberto Costa. Jogou depois, né? Depois foi pro Atlético. Era esse time do Atlético. Você entendeu? Então era um timão. Cara, fantástico, né, meu? A gente só tem a agradecer, né? Você tá maluco. Cara, é um time de guerreiro mesmo. Por isso que eu falo que, assim, na minha... Eu falei, quando pensa em jogador de meio de campo volante, na minha cabeça vem alguns. Né? Vem Márcio, vem o Ezequiel, vem o Ralf. Né? São caras que... Rincon, pô, aquele time de 98 com Rincon é brincadeira. Ali é sacanagem. São referências, né? Eu joguei contra o Rincon, só que a seleção nossa também era muito boa, né? Você jogou na seleção, inclusive. A gente ia jogar contra a Colômbia. Rincon, Asprila. O goleiro era Valdeama, Iguita. Era um... Você fala assim, é um puta time, né? Acho que foi a melhor nós geração. Nós 4, 5. Os caras tiraram o pé. Nosso time era muito bom, cara. Mauro Silva, Tafarel, eu... Pô, tinha uns caras, Raí, Neto, Careca na frente, João Paulo... Meu, também era diferente, não tinha como. Agora, hoje a gente vê o futebol bem equilibrado, né, cara? Naquela época, você ia pra Copa América, você já sabia que ia chegar contra a Argentina. Não tinha como. Chile, pá. Equador, 5. Colômbia, 3. Agora, voltando na questão de 90, né? Se você pegar o Neto, né? O Neto, inclusive em 88, jogando pelo Guarani, o Neto ele já era criticado. Ele já era criticado porque ele era... essa questão do físico dele? Porque ele era aquele jogador, tecnicamente, né? E para a ocasião que o jogo era muito mais cadenciado, né? Era um jogo cadenciado. Hoje não é mais cadenciado. Tudo bem. Só que ele não treinava assim, não era... vamos dizer, que não era profissional, não é isso.
né? Mas a mídia cobrava muito. Cobrava muito dele. Mas ele era um cara assim. Ele não treinava. Pô, o Neto chegava a chutar, cara. Gente do céu, ele treinava chute, bater na bola, Absurdo. falta, essas coisas. Ele treinava muito. Absurdo. Muito. É um absurdo que ele treinava. Mas ele pro futebol de hoje, a característica dele daquela época, né? Acho que não encaixaria. Não encaixaria, né? Não. Ele não seria aquele craque que ele foi em 90, você Não. acha? Acho que não. Ele ia ter que aprimorar bastante. Ele ia ter que. Não, na realidade, hoje ele é atleta, né? Que eu falo pra ele, né? Agora que você me deu um bico de papagaio, né? Agora que eu tenho de carregar você nas costas, agora você quer ficar magro, né? Porque antigamente você era gordo, né? Aí eu ainda brinco com ele. Mas o Neto é uma pessoa de um coração fantástico. O pessoal fala. E qualquer coisa, você falou de mim pra ele me defende até embaixo d'água, né? Nós somos muito próximos, né? Um do outro. Porém, ele sofria muito, cara. Hoje seria um bullying do caramba com ele, né? Você já pensou? Pô, o Neto, a gente tinha que esconder lanche, cara. Ele comia... Putz, nem falou. Né? Meu preparador físico, cara, o Flávio Trevisan. O Flávio Trevisan, ele quase matou. Ele quase matou o Flávio Trevisan e eu. Eu judiava do Flávio também pra caramba. Porque... Flávio, eu era muito forte, né? Eu tinha musculatura muito forte. Eu treinei muito de moleque. Mas eu treinei muito de moleque, mas não era com jogador da minha idade. Era com homem, com os profissionais. Então, eu fiquei muito forte. As pernas muito fortes, tudo muito forte. Até no choque. Ia já pra forte. Então, o que acontece? Eu sabia do que eu podia usar. Eu tinha uma velocidade muito boa e era forte. Que eu chegava na dividida e já chegava levando, né? Você entendeu? Mas eu tinha uma arrancada muito forte. A minha arrancada curta, quando nós fizemos um negócio na seleção, vê como é que é as coisas, né? Eu tinha uma arrancada até os 10 metros, 15 metros, eu era o melhor. Depois, quando alongava muito, era o Neto. O Neto tinha uma baita... O Neto punha a bola aqui, gordo daquele jeito. Você já pensou ele fininho? Ele seria a bola de ouro um monte de vezes. Onde caía era gol. Não, ele pegava a bola absurdo. do meio de campo, né, Wagninho? E arrancava, velho. Ele ia lá dentro do gol. Era foda. Ele ia lá dentro do gol, cara. Gente, é com muita tristeza que o nosso tempo tá acabando. Caramba. Que resenha gostosa, hein, meu? Tem muita coisa, não né, deu tempo cara? passar, cara. Não deu nem, pra gente é incrível. Não deu nem pra Rapaz. gente voltar naquele papo que a gente tava no começo, né? Dá o pessoal de base, isso, aquilo, mas vai ter oportunidade. Não, se Deus quiser, cara, o convite já tá feito pra você. Eu sei que a agenda é muito corrida, mas... Que isso, nós vamos ter oportunidade de falar muito ainda. Toma um café Eu lá gosto com o Márcio muito, lá. eu gosto muito de falar sobre os meninos, Isso é muito base. Eu acho que a integração... Hoje tem uma integração no Corinthians na base, mas deveria ser mais forte ainda. Você entendeu? Essa integração CIFAC, salão e base. Profissional é outra coisa. Profissional é outro nível. É porque a base, não adianta que a gente tá falando, menino hoje de 15, 16, 17 anos que joga campeonatos escolares, Não ou adianta. Esquece. por aí, várzea, tudo. Esquece. Não tem. Querer chegar e acompanhar a molecada. A régua é muito alta. Muito, né? Márcio, E é Brasil, né? eu liguei pro... Falando com o Célio, queria levar um menino lá, o filho de um amigo meu, o Davi, filho do Alexandre. Com 6 anos, o Célio mandou preparar lá no Almir, na Penha. Pra depois... E o meu filho, com 4 anos, já começou lá também. Porque aí eu falei, pô, no campo a gente começava com 7, 8, mas não, tem que preparar. Você vê como é que é. Olha como que é. Então você Não, pega... e hoje tá mais pra trás. Isso. E é que a gente não tem tanto tempo. Você conta história aqui, você dá risada. De jogador, de atletas que começaram com a gente com 11 anos. O pai levava ele pra treinar. O pai virou empresário. Legal, né? O pai virou empresário. Porque o pai tinha que levar, fazia aquele circo. E é o que mais acontece. E o grande investimento
Pro pai que não trabalha, é um menino. Claro. Com certeza, Tem que tomar um café um dia lá com o Márcio, né, meu? Não, mas tem que marcar algumas vezes lá. A gente marcar umas 2 horas. A resenha vai longe, a resenha vai longe, é gostoso. E é gostoso também para falar, porque às vezes muita gente questiona. A mesma entrevista que eu vi você fazer aqui, questiona os dirigentes e questionam base de qualquer clube profissional no Brasil. Isso é no Brasil. Fora é diferente. Fora existe um respeito mútuo de todos os profissionais que trabalham na base. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, nós temos que tirar esse ranço. Isso é um ranço. Todo mundo que fala, trabalho na base, leva dinheiro. Não sei o quê. Gente, não é assim não, cara. Você, para colocar um Wesley, um Murilo, um Matheus, todos. Não é assim. A coisa vem lá de trás. É muito trabalho, cara. É trabalho, é olho, é trabalho. Moscardo no Corinthians, acho que desde trabalho, desde cara. Quantos anos? Desde de molequinho, muito 12 novo, anos. 12 anos, né? 12 anos. Você entendeu? O Moscado é de Taubaté. O Moscado, de lá nós temos um monte. Tem o Moscado, tem o Caipira, tem aquele menino... O Caipira. Tem um menino, o Gustavo, que quem trouxe esse menino para nós, para mim, por exemplo, que foi a porta de entrada, né? Apesar da maioria, tudo a gente que abre espaço. Corinthians não é meu, a gente trabalha e abre espaço, só. A entrada é por aí. Foi o João Salles que trouxe o Gustavo, que foi vendido para aquele time do Red Bull da Alemanha. Ele nem pisou no profissional. É verdade. Ele jogou 6 jogos no Brasileiro. Gustavo estava trabalhando nas cocheiras do João Salles. Olha isso. Aí, impressionante. Aí injetaram ele na escolinha. Aí o João pediu uma oportunidade, ele veio, fez o teste. Gustavo é um menino que vocês vão ver futuramente, fantástico. Porque ele ele é imenso, ele é grande, muito grande, zagueiro, e muito rápido. Canhoto e rápido. Então, por isso o pessoal da Alemanha, né? Lá eles adoram um jogador alto, forte e rápido. Né? Vertical, né? É muito vertical. Vertical. Ele era um dos meninos mais rápidos que a gente tinha. Os pequenininhos saíam correndo, ele ia lá pegava e voltava. Então, você imagina. Mas era um menino que estava trabalhando e esse menino foi muito bacana, porque veio a mãe e o pai. Eu tive o prazer de conhecer a mãe e o pai. E a mãe e o pai, depois que resolveu tudo, vieram agradecer a gente. Que legal. Né, cara? Muito legal. Eu acho que isso daí... Gratificante. Não tem dinheiro que pague, claro. Né, cara? Não tem dinheiro que pague. É verdade. Márcio, obrigado pela sua presença. Que prazer enorme, satisfação. Desculpa a encheção de saco aí. Nada, tá tranquilo, cara. Obrigado, cara, de coração. Muito obrigado. Agora eu sou tranquilo. Antigamente era bravo, né? Agora não, agora é tranquilidade. Quem vê, puta cara simples, humilde, conversa boa demais. Putz, não, é cara, isso aí. Obrigado por tanto. Obrigado por tanto que você fez pelo nosso Corinthians. Parabéns. Fiz nada, cara. Corinthians que fez por mim, cara. Corinthians me deu, fez eu virar gente, homem, pai, avô. Mas pra gente isso é muito importante também. Tudo que você fez por nós, não é todo jogador, ainda mais hoje em dia, que se dá o tanto que você se dava, né? Tanto em treinos, que é muito importante, e também em campo, então nem se fala. Então a gente só tem a agradecer. Obrigado, parabéns pela sua história. Parabéns pelo seu trabalho na base, que é importantíssimo, maravilhoso. Que você possa fazer muito mais. Posso melhorar, a gente tem que melhorar. Sempre está melhorando. É isso aí. Rô, obrigado por estar aqui comigo. Satisfação enorme também. Pô, sem palavras e vamos para cima. Se Deus quiser, a gente vai conseguir marcar mais vamos, acho que vamos. Eu que agradeço aí. O Márcio marcou, né, a minha história como torcedor, que era do Corinthians, na época que ele jogava, e depois tive o prazer de
de encontrá-lo no clube Trabalharmos várias juntos. vezes. O Márcio abriu as portas. Foi muito Márcio importante. não, Corinthians. Não, mas assim, sabe que a gente tem aquela gratidão por aquele que marca, Claro. né? E você marcou, o Célio Silva marcou bastante Célio para é mim uma ali, pessoa né? fantástica. O Yamada, mas enfim, a gente tem que lembrar, agradecer, porque isso faz a diferença dentro do clube de futebol, da grandeza do Corinthians. Muito. Né? Faz muita diferença. Então, muito obrigado mesmo por tudo e por tudo que você representa na história do Corinthians. Nada que isso, cara. Isso aí. Obrigadão, prazer. Nós vamos ter a oportunidade de fazer vários desses. Obrigado. Obrigado pela Um presença. abraço, Feliz meu demais. querido. Obrigado, Nenê. Fiel, se inscreve, deixa o like, ajuda a gente a continuar o projeto, comenta aí, fiquem à vontade. O espaço é nosso, tá aberto, manda mensagem lá no Instagram, aí no YouTube. Vamos trocando ideia, que a gente quer trazer muito mais coisas para vocês aí. Valeu, obrigado por acompanhar. Obrigado. Valeu. Obrigado, Diegão.